da matéria-prima, em termos de volume de produção de matéria-prima para exportação, nós crescemos muito e estamos realmente num bom caminho, porque a partir desse crescimento nós começamos a ficar um pouquinho menos pobre e conseguimos até praticamente eliminar a nossa balança de reserva cambial. Hoje nós temos crédito ao invés de estarmos devendo, né? Que é um valor extremamente alto, são 242 bilhões de dólares que nós temos encaixados, prontos para um eventual problema futuro, né? Então realmente deu certo e esperamos realmente que continue assim, que vocês que estão vivendo no mundo de hoje não apenas ouçam a falar de inflação em função da história, em função daquilo que vocês precisam conhecer para frear, para evitar que volte essa inflação que corrói, sem dúvida nenhuma, toda uma política econômica bem organizada. Ao mesmo que país que cresce, ele precisa ter um pouco de inflação, sabe? É uma questão de vasos comunicantes, é uma questão de autorrealimentação, se bem que é uma inflação controlada, sabe? O ano passado tivemos um determinado número de inflação e esse ano acredita-se que ele seja um pouquinho maior, sabe? Coisa de 6, 7% ao ano, né? Enquanto que em épocas passadas, nós chegamos até 83% de inflação por mês, sabe? É um número doido, é um número que ninguém entende, tá? E isso fez com que o brasileiro em si, as pessoas que mexem com bolsa de valores, que mexem com valores de economia, realmente tenham aprendido muito, porque o melhor gestor do mundo, na minha opinião, é o brasileiro. Porque enquanto lá fora o pessoal conhece algumas equações matemáticas, tipo S é igual a 1 mais P elevado a um número de inflação, 7/8, por exemplo, né? Aqui nós tínhamos isso em colchete e um H. Nós tínhamos duas potências numa só equação, por conta da inflação. O H era o símbolo da inflação. Nós aprendemos a trabalhar com isso, como a Argentina aprendeu. Argentina e Brasil conhecem muito sobre a correção monetária e seus efeitos, enquanto que um europeu, um americano, não conhece, sabe? Então nós estamos muito mais preparados, nós estamos com uma bagagem cultural muito importante para a gente competir com o resto do mundo em termos de conhecimento tecnológico, no que diz respeito a essas variáveis. Então, o Brasil, na minha opinião, é o melhor gestor do mundo, como a Argentina o é, tá? E, aliás, hoje nós temos muitos expatriados na Europa e nos Estados Unidos, exatamente para comandar as finanças de grandes empresas. O governo do ex-presidente Lula foi bom ou ruim para sua empresa? Eu não diria, a gente não pode analisar para a nossa empresa, né? Você tem que fazer um compêndio disso daí, porque o que acontece na nossa empresa é um reflexo do país, não é? Então, Lula, ele foi bom em certo ponto, em outros pontos ele foi negligente. Ele recebeu uma economia redondinha do governo passado. E para se fazer uma economia redondinha, não é como se faz um bolo. Sabe, eu começo o bolo às 2 horas da tarde e vou tomar café da tarde com ele. Então o bolo está feito. Não é assim. Isso daí mexe com todas as variáveis possíveis dentro de um governo, tá?
E o tempo é o senhor da razão. Então nós tivemos uma fase do Fernando Henrique, no governo anterior, que sem dúvida contribuiu muito para o avanço de planejamento econômico do governo Lula, sabe? Muito mesmo. Então o que o Lula fez foi quase que reflexo, o que ele sentiu foi um reflexo de uma economia que estava dando certo, tá? Agora, o Lula, ele, em certos momentos, ele foi muito patriarcal. Ele foi muito... ele pensou um pouquinho de pai para filho, quando o filho é protetor, quando o filho é protegido, e o pai é o protetor. Nós não podemos proteger os nossos filhos da maneira que foi feita, sabe? Onde ele praticamente criou lacunas para a economia nacional, por conta exatamente da criação ou da manutenção e do aumento de incentivos para as pessoas que não trabalham, através do auxílio-desemprego. Eu tenho esses problemas hoje aqui na empresa, e todos têm. Trabalha 6 meses, que dá o direito dele ficar parado em casa sem fazer nada com salário, tá? E a empresa gasta muito dinheiro no treinamento dessas pessoas para saírem. Isso não está certo. Eu acho que deveria existir um pouquinho mais de tempo. O auxílio-desemprego eu não sou contra, mas vamos fazer com que a pessoa trabalhe um pouco mais, principalmente agora, em que a economia está totalmente aquecida para receber novas pessoas, para receber novas fontes ativas de trabalho, que são os novos empregados, né? Então agora nós poderíamos fazer uma modificação, mas quem é que coloca isso num papel e assina? Que isso pode ser para o povão um grande retrocesso, que eles já estão acostumados a trabalhar 6 meses e ficar 6 meses em casa, né? Que com certeza na hora do voto, né, vai pesar. Então ninguém quer assinar, sabendo que existe uma grande diferença entre político partidário e estadista. O político partidário, ele pensa nele nos próximos 4 anos. E o estadista pensa no futuro da nação para toda a eternidade. Isso é um fator muito importante, que eu acho que nós precisamos passar para a cultura dos jovens, não é? Então, isso foi péssimo para a economia. Não que e também a Bolsa Família, aquele negócio todo, que isso eu não sou contra, por favor, não é isso que eu quero dizer, porque às vezes o pessoal do Nordeste, do interior do Nordeste, levanta mais tarde para passar menos fome. Isso é importante. Mas acontece que, se eles estão lá, é para trabalhar, os governantes. Eles precisavam criar condições de desenvolvimento do Nordeste, principalmente no campo da agricultura, porque no subsolo tem água, mas os postos são feitos exatamente nos terrenos dos coronéis, que lá está cheio de coronel, e tem um deles que mandou abrir poços dentro do terreno dele, para se beneficiar com isso. E o nome dele era Inocêncio de Oliveira, que de Inocêncio ele não tinha nada, né? É um coronel do Nordeste, como outros coronéis, não é só ele, tá? E o que precisava desenvolver era condições para o povo trabalhar. Agora você me pergunta como? Não sei, mas o governo precisa estudar essas fórmulas, sabe? Porque nós temos a Superintendência do Nordeste Brasileiro, Superintendência do Norte, que é a Sudan, Sudene, Finor, Finan, né? Que inclusive no passado aí liquidaram com isso por conta de roubos dos próprios políticos,